O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Atualidade Espírita, um programa do 8º Conselho Espírita de Unificação. O objetivo do nosso programa é a divulgação da doutrina espírita em todos os seus aspectos. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão, já quase um sócio nosso, Vantuil, doutor Vantuil. Ele é vice-presidente da Associação Médica Espírita de Nova Friburgo e um companheiro nosso lá da Associação Espírita Fraternal. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite e nos trazer um assunto tão interessante, que é a capelania espírita, né? Exatamente. Uma novidade, digamos assim, né? Muita gente ainda não conhece, né? É um serviço que já está aí, já tem alguns anos, né? Mas a gente vai ter tempo aqui para se estender. Mais uma vez, muito obrigado. Ô Sandro, eu que agradeço, muito obrigado mesmo pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui na TV Zoom, no programa Atualidade Espírita, conversando aqui com os nossos irmãos de Ideal Espírita e outros irmãos também interessados no assunto ligado à doutrina espírita, né? E hoje um motivo muito especial para conversar com os nossos irmãos sobre este assunto, né? Você já mencionou, capelania espírita. Capelania espírita. Isso. Bom, então vamos começar perguntando o que é a capelania. Tem muita gente que escuta, mas não sabe o que é a capelania espírita, né? Então, o termo capelania espírita, né, para muitos espíritas, inclusive, ele soa assim com um pouco de estranheza, né? Porque capelão? Então, os nossos irmãos acabam confundindo o termo capelão com o serviço de capelania que é prestado pela Igreja Católica, Uhum. né? Mas, na realidade, antes de definir o termo capelania espírita, né, é importante a gente frisar que o termo capelania já é usado há muito tempo, né, muitos anos, séculos, que já é utilizado o termo capelania. Mas capelania espírita podemos definir, aliás, a definição oficial é a prestação de serviço religioso aos enfermos internados em hospital, né, para lhe levar apoio espiritual, apoio moral, espiritual, conforto espiritual, né? E é uma definição que, inclusive, eu pessoalmente, né, eu prefiro, no lugar de falarmos prestação de serviço de apoio religioso, eu prefiro usar o termo prestação de serviço de apoio espiritual. Uhum. Porque, e eu explico por quê. Porque há uma diferença bem clara para nós, em termos conceituais, de religiosidade e espiritualidade. Então, quando nós falamos religiosidade, nós estamos envolvendo uma comunidade. Por quê? Porque religião está conectado com uma comunidade, com um templo, né? E não necessariamente está ligado à questão espiritual em si. Por quê? Porque a espiritualidade ele tem uma abrangência maior. Quando você fala espiritualidade, de respeito a um sentido de vida, a um autoconhecimento, a sua relação com o outro, a sua relação com o meio ambiente, a sua relação com uma força superior, e que pode não estar presente simplesmente pelo fato de você ser religioso. Entendeu, Sandro? Não sei se você percebe isso. Então, quando a gente fala prestação de serviço religioso,
pode dar uma ideia, uma impressão de que nós estaremos lá levando um apoio da religião espírita, ou seja, vamos lá falar de espiritismo, vamos lá fazer uma doutrinação, entendeu? E não é isso que a capelania não é isso, na realidade. Por isso que na definição, né, se você me pergunta qual é a definição, eu te falei a definição oficial, mas eu prefiro usar, em vez de religioso, usar apoio espiritual. Mesmo porque, isso é importante, nós vamos prestar um serviço a qualquer pessoa. Não é prestação de serviço, independente não da é religião. prestação de serviço para um enfermo espírita. Uhum. É um serviço para o enfermo, independente de religião. Até mesmo para o ateu. Você pode prestar um serviço de apoio espiritual, agora eu vou frisar o espiritual, para o enfermo ateu, né? Ou enfermo de qualquer outra religião, como tem sido, né? Como tem sido o nosso serviço de capelania aqui em Nova Friburgo. E né? quais são, então, as atividades, já que você colocou, desenvolvidas por uma capelania espírita? Então, a capelania espírita, ela visa, fundamentalmente, levar um apoio espiritual ao enfermo e aos seus familiares, ok? Então, porque você pode ter, ao visitar um enfermo, você pode ter, ao lado do enfermo, um acompanhante ou vários acompanhantes. Então, você pode ter familiares que poderão ser inseridos neste apoio, né? Principalmente os casos em que o paciente está numa situação grave, né? Ou está numa situação até mesmo desenganado já pela medicina e que a família está, né, numa situação de sofrimento, de dor, pela perspectiva já do desencarne daquele irmão. Então, a capelania ela tem essa função também, essa finalidade também de apoiar os familiares. Bom, apoiar como? Você pode apoiar levando uma palavra, né, uma mensagem de estímulo, de conforto. Na realidade, a sua presença de forma amorosa, né, junto ao enfermo, com um sorriso, ou com uma disposição mesmo de doar, né, doar uma energia positiva para aquele irmão, já é um benefício, né? A sua própria presença ali já é um benefício. E uma característica importante, né, envolvendo junto a essa pergunta, é você também, o capelão, ter uma habilidade, uma capacidade, por exemplo, de ouvir. Às vezes o enfermo, ele está ali só, às vezes não tem nem visita, né? Tem enfermo que não tem visita. Então, às vezes ele quer falar alguma coisa, ele quer desabafar. Então, essa é um dos requisitos importantes para o capelão, ele tem a habilidade de ouvir, de escutar. Então, outro serviço é a própria oração. A oração. Por quê? A oração, nós já sabemos, né, como espírita, e também hoje a ciência já demonstra, né, para nós, que a oração tem um efeito na saúde, na cura, na recuperação, não digo assim na cura física simplesmente, mas na cura do ser que ele está. Como assim? Ele pode não curar fisicamente, mas ele pode sentir-se melhor, ele pode sentir-se mais esperançoso, mais fortalecido, ele pode, inclusive, né, crescer na sua fé. Então, esse é outro aspecto da capelania. É aproveitar, por exemplo, a crença do enfermo, e fazer com que ele possa utilizar a própria crença para fortalecer a sua fé na aceitação daquela situação que ele está vivendo. Mas não aceitação assim, simplesmente, né, vamos dizer assim, de se conformar apenas, mas aceitação de compreendendo, através da fé, que Deus não nos dá nunca aquilo que nós não merecemos ou aquilo que nós precisamos passar, né? Então é muito difícil
para um enfermo que está numa situação grave, por exemplo, você não vai dizer para ele que ele está passando por aquilo ali porque ele merece. Mas se ele intimamente compreender que Deus é justo, que Deus é amor, ele intimamente ele pode aceitar aquilo ali, compreendendo que Deus está querendo dizer para ele alguma coisa. Né? E aí superar com mais então, facilidade. Esse é um papel de um capelão. Né? Ou seja, trabalhar no sentido de que ele possa desenvolver a sua fé, fortalecer a sua fé. E nisso aí, Sandro, tem um aspecto muito importante que eu gostaria de falar com relação à definição de novo. Vamos voltar à definição. Por quê? Se eu digo que é uma prestação de um serviço religioso, a ciência tem mostrado para a gente hoje, através das AMES, inclusive, né, as associações médicas espíritas do Brasil, e a ciência de uma forma geral, as universidades, né, que a gente está trabalhando a espiritualidade também, a universidade, tem mostrado que a religião ela pode ter um aspecto negativo. Você sabia? Como assim? A religião pode ser também negativo para o indivíduo. Quando eu falo espiritualidade, não. Mas a religião, sim. Eu vou te dar um exemplo. Tá. Eu te dou um exemplo. Então, numa dessas visitas de capelania, né, um enfermo idoso, ele, depois da nossa atividade, ele me perguntou, olhando nos meus olhos, ele disse assim: por que Deus fez isso comigo? Ok? Então, o que ele demonstra com essa pergunta? Por que Deus fez isso comigo? Né? Ele demonstra um pouco de indignação, de revolta, né? Com o pai, né? Não aceitando, não admitindo, né? Que Deus tenha feito isso com ele. Por quê? Porque ele pode ser muito religioso, ele pode frequentar o templo, ele pode fazer os trabalhos que o pastor, que o padre, né? Que o presidente da casa espírita, né? Tenha solicitado ele fazer. Ou seja, ele pode estar integrado numa comunidade religiosa, mas internamente, né, ele não está ainda espiritualizado. Ele não compreende ainda, né, a presença de Deus. Ele não compreende o sentido da vida. Ele não tem um autoconhecimento como ser espiritual, como ser divino que nós somos. Então, esse é um coping, né, que diz na ciência, esse é um coping negativo da religião. Por isso é muito mais importante nós trabalharmos espiritualidade, mesmo porque nós visitamos também pacientes de evangélicos, católicos, né, de todas as crenças. E durante desculpa interromper, durante esse processo de visita, né, todos eles aceitam a prece, ou alguns desses enfermos questionam sobre qual é a sua religião, e se souber que é espírito ou que é de outra religião, não aceita a prece? Isso costuma... Pois é, não. Aí é o seguinte, Sandro, dentro ainda das atividades, né, que eu ainda não terminei, mas a gente vamos trocando figurinhas. É muito importante isso que você está levantando, né, a questão da recusa, né? Porque você pode me perguntar assim, mas os evangélicos aceitam a capelania espírita? Os evangélicos aceitam? E eu vou dizer para você que aceita, claro, evangélico, católico, né? Todas as religiões, mas a recusa também, a recusa. Mas qual o índice de recusa? Muito pequeno. Muito pequeno, né? Muito pequeno, muito pequeno, entendeu? Então, por exemplo, eu não trouxe aqui, infelizmente, esse dado para você oficialmente, né? Mas eu posso dizer assim para você, diariamente, por exemplo, se nós visitamos 20 enfermos, entendeu? Há uma recusa, 2 recusas no máximo. Muito pouco. Entendeu? E isso não são todos os dias, né? Quando acontece a recusa. Então, a recusa, é claro, ela vai acontecer principalmente entre aqueles irmãos, né, que não conseguem ainda discernir, né, a questão da assistência espiritual. Confundem, né, com a sua própria religião. Quer dizer, eles têm um conceito equivocado dessa prestação de serviço. Por outro lado, outros que são de outra religião
ao ver capelania espírita, muitos falam assim, eu sou evangélico, mas o nosso Deus é único. Né? Então, quantos irmãos já pronunciaram assim para a gente, né? Já se manifestaram assim para a gente? Eu não sou evangélico, eu não sou espírita, mas o Deus é único. Então, essa é a realidade. E isso é muito importante, porque eles veem que a nossa atividade, ela se prende exatamente a levar uma palavra de consolo, de conforto, né? A prece. Né? E outras atividades que você me perguntou, também que é da capelania, o passe, por exemplo, a aplicação do passe. Não é? A aplicação do passe. Mas a aplicação do passe, é claro, só vai acontecer se o enfermo solicitar. Sim, perfeito. Entendeu? Porque não tem sentido, né? Eu levar um passe espírita para o evangélico. Mesmo porque o passe é apenas um complemento. Né? Não é a essência da nossa visita. Porque o passe, que é essa transmissão magnética, fluídica, ela pode acontecer até durante a nossa prece. Né? Você sabe perfeitamente disso, que mentalmente a gente pode transmitir essa emanação energética para aquele indivíduo pelo pensamento. Não precisa fazer gestos, né, de imposição de mãos. Uma outra questão também, outra atividade da capelania é o fornecimento de água magnetizada para quem solicitar. Né? Porque, às vezes, nós visitamos enfermos espíritas, né? Quer dizer, às vezes o enfermo ele é espírita e ele solicita. Ele pode solicitar. Não podia me transmitir um passe, né? Ou não pode me fornecer uma água magnetizada, que é outra possibilidade também da gente atuar diante do enfermo. Outra atividade também importante é a possibilidade que nós temos também de apoiar a família, né? Durante o luto, por exemplo. Né? Se o enfermo desencarnou, nós podemos prestar assistência à família durante o luto, se for solicitado. Se for solicitado. Também podemos fazer palestras para os médicos, para os enfermeiros. A assistência espiritual também ela pode ser fornecida para os enfermeiros. Já houve casos, já houve uma visita em que uma enfermeira solicitou, né, assistência espiritual, porque a gente sabe que a equipe médica, a equipe de enfermagem, né, tem um trabalho muito difícil, né? Sim, nos hospitais. sofre influência. Então, é um trabalho árduo, que exige deles muito esforço mental, espiritual, emocional. Então, se envolve ali diariamente, né? com problema de dor, com sofrimento, etc. E, às vezes, eles ficam enfraquecidos. Então, podem solicitar também o apoio da capelania, através ou até mesmo do passe, ou através de uma palavra, né, ou de uma oração junto com a equipe. Né? Isso pode acontecer. Então, quer dizer, são essas atividades principais, né, dentre outras, mas são essas principais de uma capelania. Nós temos esse serviço aqui em Friburgo, né? A AME Nova Friburgo implementou esse serviço. E como é que está estruturado e onde é desenvolvido esse serviço aqui em Friburgo? Quantos voluntários vocês hoje têm? Fazem reuniões semanais? Aonde vocês se encontram? Enfim. Então, a capelania espírita em Nova Friburgo está funcionando, graças a Deus, e já vamos completar agora, este mês, 2 anos de atuação. E 2 anos ininterruptos. Né? É bom frisar isso. 2 anos ininterruptos. Graças a Deus. Como funciona a capelania espírita aqui em Nova Friburgo? Então, a capelania, ela começou, na realidade, no Brasil, através da AME, da Associação Médica Espírita do Brasil, AME Brasil. Por intuição, por inspiração da nossa irmã Marlene Nobre, que desencarnou já há alguns anos, e era presidente da AME Brasil, e, evidentemente, por inspiração espiritual, né, do nosso patrono, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é o patrono das AMEs, e a gente tem certeza disso, né,
de que foi inspiração direta de Bezerra de Menezes, para que as AMES levassem a assistência espiritual aos enfermos nos hospitais. E as AMES, elas são constituídas principalmente por médicos, né? Associação Médica do Brasil, embora esteja incorporado nas AMES vários outros profissionais da saúde, como eu, por exemplo, que sou da área de odontologia, né? E hoje eu ocupo a vice-presidência no Afriburgo. Mas então, a AME surgiu lá em São Paulo, Certo. na AME Brasil. E a partir da AME São Paulo, né? AME São Paulo, por quê? Porque a AME Brasil, a sede em São Paulo, ela na verdade se confunde com a AME São Paulo, né? A AME Brasil, ela é dividida, ela se espalha pelo Brasil através das AMES regionais, tá? Cada estado, na sua cidade, tem as AMES estaduais e as AMES regionais de cada cidade. Bom, então, em Friburgo, nós temos a Associação Médica Espírita de Nova Friburgo, e foi, então, através da AME, Nova Friburgo, que nós criamos a capelania, seguindo essas orientações da AME Brasil, sugestões da AME Brasil. Então, para que a capelania seja instituída, é preciso que haja uma preparação. Então, porque não basta simplesmente você desejar visitar o enfermo no hospital. Você precisa conhecer uma série de procedimentos necessários, conceitos, né? Se estruturar na parte doutrinária e na parte de orientação de como fazer esse serviço. E então nós recebemos aqui em Friburgo a visita da AME Piracicaba, a Associação Médica Espírita de Piracicaba, porque Piracicaba já estava desenvolvendo já há algum tempo, então eles tinham bastante experiência, e então veio o presidente da AME Piracicaba para que ele pudesse aqui em Friburgo realizar um curso de preparação, e nós tivemos 100 pessoas inscritas. Foi em abril de 2017. E então fizemos o curso e começamos a atuação da capelania com cerca de 37, naquela época, 37 capelães, ou seja, 37 que fizeram o curso e se interessaram em fazer e praticar, né? Porque muitos fizeram para conhecer, mas não tiveram possibilidade de começar o trabalho. De seguir, né? Então, nós organizamos a Capelania Espírita Nova Friburgo, da AME Nova Friburgo, através da documentação necessária. Então, você precisa ter uma documentação, por exemplo, você precisa ser oficializado, né, junto ao hospital. Então, hoje funciona de terça a sábado, nós temos visita da capelania no Hospital Raul Sertã, ok? Só no Raul Sertã? Só no Raul Sertã, por enquanto. Há uma ideia, há um projeto, há uma vontade nossa de estender o trabalho para outros hospitais, como Unimed, né, como São Lucas, mas ainda não foi possível. Até porque eu penso que esse trabalho poderia ser também incorporado junto ao 8º Seu, né? Acho que o 8º Seu poderia também inserir-se nesse contexto para que todo o movimento espírita pudesse participar, né? E aí a gente poderia estender isso para outros hospitais, né? Perfeito. Vantuil, a gente vai fazer um pequeno intervalo, né? O tempo passa rápido e a gente volta falando mais sobre a capelania espírita. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet.
aquele que faz alarde de suas virtudes não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o pior vício, o orgulho. Bom, meus amigos, estamos de volta com o nosso Atualidade Espírita, hoje recebendo o nosso irmão Vantuil, falando sobre a capelania espírita. Vantuil, você terminou o bloco falando sobre a importância, né, do oitavo selo também, né, agregar esse serviço da capelania espírita, porque o oitavo selo reúne lá as casas espíritas de Nova Friburgo, né? Mas aí eu digo a você que as casas espíritas já têm uma visita fraterna, né? Que é uma visita aos enfermos, né? Isso aí não existe uma diferença muito grande, né? Essa união, esse chamado aí que você diz que seria interessante do oitavo selo, como é que você queria colocar isso aí para a gente de uma maneira mais clara? Bom, é fato que as casas espíritas, ou pelo menos a maioria das casas, tem esse trabalho de visita fraterna. Sim. Né, que funciona semanalmente ou quinzenalmente. É. Cada casa tem lá o seu sistema, né? Mas existe uma... Eu digo para você assim, existe uma diferença fundamental. Fundamental. Primeiro, que a capelania espírita, ela é um serviço institucional, ou seja, ela pertence ao hospital. Ah, tá. Ela é oficial. Por quê? Quando para nós começarmos o serviço de capelania espírita dentro do Hospital Raul Sertan, que é onde nós atuamos atualmente, né? Não sei se eu falei isso no último... Não. Pois é. Então, onde nós atuamos? No Hospital Raul Sertan, Hospital Municipal. Então, para que a capelania espírita funcione no Hospital Raul Sertan, foi preciso nós pedirmos autorização à Secretaria Municipal de Saúde. Tá? Ou seja, através de uma documentação, nós oficializamos junto à Secretaria Municipal de Saúde o serviço que seria prestado no hospital de assistência espiritual. E aí, claro, evidentemente, depois com o aval da direção. Né? Primeiro foi para a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria encaminhou para o hospital e o diretor, pronto, homologou, deu autorização. Perfeito. Bom, então, a partir daí, quando nós, inclusive, visitamos o hospital, o enfermo, nós fazemos questão de frisar, né? Nós somos da capelania espírita do hospital. Então, como existe a capelania católica, Certo. existe a capelania evangélica, Sim. que são prestação de serviço oficial do hospital. Isso quer dizer o seguinte, que o hospital pode nos solicitar a qualquer momento para um apoio espiritual de emergência, por exemplo. Perfeito. Ok? Então, vamos supor que tem um enfermo lá e que solicita a alguém do hospital a visita de um capelão, de alguém do espiritismo, vamos dizer assim. Né? Às vezes ele nem sabe que existe o capelão espírita. Sim. Eu queria alguém espírita que pudesse vir aqui. O hospital, sabendo que existe a capelania espírita, ela pode nos comunicar, entrar em contato e solicitar esse trabalho. Tá? Então, isso pode acontecer. Bom, então esse é um fato. Então, a capelania espírita, ela está amparada pela legislação. Então, existe, por exemplo, dentro da Constituição, na Constituição, no seu artigo 5º, inciso 7, né, diz lá, é oferecida a paciente internado no hospital da rede pública ou privada, bem como a seus familiares, por meio da visitação de voluntários devidamente preparados, olha o detalhe, devidamente preparados, qualificados, tá? Com o objetivo de oferecer sustentação, conforto e bem-estar ao irmão enfermo. Então, olha aqui a diferença. Você, por exemplo, você tem um trabalho de visita fraterna na sua casa espírita, né?
Qual o requisito que você pede, solicita para o irmão participar? O que ele tem é o quê? Boa vontade, não é isso? Mas não, você não vai qualificá-lo, você não vai pedir mais nada dele. Você quer fazer uma visita de doação de amor ao irmão enfermo no hospital? Aí você incorpora ele na sua visita fraterna da casa espírita e realiza, que é muito bom também. Claro que é. Sim, claro sim, que é. com certeza. Qualquer assistência espiritual ela é altamente benéfica, né? Útil. Pois é. Mas a diferença é que existe aqui uma qualificação, uma preparação, né, que a própria Constituição ela coloca aqui no seu texto. Bom, então, esse é um detalhe. Agora, em cima disso aqui, do que está na nossa Constituição, existe uma lei federal, a Lei 9982 do ano 2000, que dispõe sobre prestação de assistência religiosa, aqui ela diz religiosa, né? Mas eu já expliquei para vocês a diferença para espiritual. Prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares, públicas e privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais, civis e militares. Quer dizer, estende também para presídio. Okay? E aí, no artigo 1º dessa lei, está claro, aos religiosos de todas as confissões, assegura-se o acesso aos hospitais da rede público-privada para dar atendimento aos internados, desde que em comum acordo com estes. Né? Então, quando nós vamos visitar o enfermo, a gente pergunta primeiro se ele deseja uma assistência da capelania. Ou seja, se ele não tem condições de expressar a sua vontade, nós nos dirigimos aos familiares. Aos familiares. Né? Os religiosos chamados a prestar, artigo 2º da lei, os religiosos chamados a prestar assistência nas entidades deverão, em suas atividades, acatar determinações legais, normas internas de cada instituição hospitalar, a fim de não pôr em risco as condições do paciente, etc, etc. Então, isso aqui está definido. Entendeu? Por lei. Que não então, quer dizer, eu não sei se todas as visitas fraternas que acontecem no Hospital das Casas Espíritas, né, têm conhecimento disso. Não sei quais são as condições dessas pessoas que vão, não sei quais são os cuidados, entendeu? Então, essa é uma grande diferença. E o voluntário que vai pertencer à capelania, ele assina um termo de adesão como voluntário. Por quê? Porque existe uma lei, não é, que dispõe sobre esse serviço voluntário, que é a Lei 9608 de 1998, fevereiro de 1998, que é a lei do voluntariado. Tem uma outra diferença também, que o serviço da capelania, ele, no caso aqui de Nova Friburgo, ele é exclusivo a hospitais. No caso aqui nosso, ao Hospital Raul Sertã. E o serviço oferecido pelas casas espíritas vai mais ao lar, né? Às casas das pessoas que estão enfermas e impossibilitadas, muitas vezes, de ir à casa espírita. Pois é, né? Não, mas não é não, Sandro. A capelania espírita, embora seja capelania hospitalar espírita, né? No seu regimento interno, que nós temos também um regimento interno, ok? Outro documento. Nós temos um regimento interno, onde aqui nós definimos os objetivos, e todos os conceitos, as atividades, né? Os cursos preparatórios que são importantes. E dentre as atividades, nós colocamos aqui também a possibilidade também da capelania a domicílio. Porque vamos supor que o enfermo, ele se recupera no hospital, ou melhora as suas condições, embora não tenha se curado totalmente, às vezes, é transferido e vai para casa. Ok? Vai para casa. E vamos supor que a família solicite a nossa assistência, a nossa presença em casa. Vamos supor que o enfermo, né, se sentiu-se bem com a nossa visita. E, embora não tenha se curado ainda, já foi para casa. Para continuar o tratamento em casa, e às vezes ele solicita a capelania. Nós já fizemos capelania a domicílio. Já fomos até a Conquista, né? Já fomos até a Conquista visitar um enfermo. Eu não sabia. Que estava com doença, estava com um câncer já em estado terminal. Estado terminal. E periodicamente a gente faz essa visita a domicílio. Embora não seja no serviço ainda muito frequente. Quer dizer, a nossa atuação principal, né, é no hospital, onde funciona todos os dias na parte da tarde. Tá. E, Vantuil, quais são as condições, então, para se tornar um capelão espírita?
Então, deixa eu te mostrar esse livro aqui. Esse livro, deixa eu mostrar aqui para a câmera esse livro. Esse livro, vamos dizer assim, é o livro principal da Capelania Espírita. Por quê? Este livro foi organizado pelo nosso irmão Paulo Novaes, da Associação Médica Espírita do Espírito Santo. Uhum. Então, você vê, começou a capelania lá em São Paulo, mas quem tomou a iniciativa de organizar, né, textualmente, foi a AME do Espírito Santo. Uhum. Mas ela colocou aqui nesse livro várias experiências de AMEs que estão realizando esse trabalho. Aliás, tem mais de 15 AMEs, tem mais de 15 capelanias espíritas no Brasil, né? Nossos irmãos espíritas, que pertencem aqui ao Movimento Espírita Nova Friburgo, Oitavo Seu, que desconhece a existência da capelania espírita, né? É bom saber que nós temos mais de 15 capelanias no Brasil. No Sudeste nós temos em vários estados do São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná. Então, indo para o Nordeste também nós temos capelania lá. Ou seja, a capelania hospitalar está se espalhando, Sim. está se fortalecendo. Então, este livro é o livro base. Então, toda a teoria nós tiramos aqui. Então, há necessidade de quem quer participar da capelania, tem vontade de doar-se, né? A primeira coisa, o primeiro requisito, Sandro, é querer doar, tá? Mas doar mesmo, de coração. Ter consciência da importância que isso tem para uma pessoa enferma, receber uma visita de apoio. É só nós nos colocarmos no lugar dele, ok? Então, e aí você tem que fazer um curso, precisa fazer um curso. Então, as AMEs organizam um curso de preparação. Mas por que precisa de fazer um curso? Porque existe uma teoria sobre a questão da saúde, da influência da oração na saúde, na doença, né? A influência da irradiação mental no bem-estar das pessoas. Nós precisamos conhecer como nós devemos abordar o paciente. Sim, isso é muito importante. Como eu devo me portar dentro do hospital. Como deve ser a minha relação com o enfermo, né? Então, isso eu não posso simplesmente falar para você. Você tem que fazer isso. Não, você tem que fazer um curso e a gente treinar, inclusive, né? Uhum. Aliás, o treinamento, à medida que os capelães novos começam, né, ele vai perceber que a própria prática dele está se tornando um treinamento, porque ele vai se aperfeiçoando cada vez mais como ele deve se colocar dentro do hospital, né? Uhum. Então, nós nunca fazemos visita individualmente, ou seja, sempre há uma equipe de pelo menos 2, mas a nossa equipe é um trio, né? Certo. Nesse trio, sempre tem nós colocamos uma pessoa mais experiente. Uhum. Não mais experiente na capelania, porque a capelania todos nós somos novos, aprendizes, mas mais experiente no trato da doação fluídica, né, da visita fraterna nas casas espíritas, que muitos já participaram na casa espírita, que já deu uma condição melhor. A sua prática dentro da casa espírita como médium, como passista, né, como participante de reuniões mediúnicas, a sua experiência em serviços sociais, outros serviços sociais de doação, né, campanha do Quiro, né, trabalhos enfim, vários trabalhos de caridade, vamos dizer assim. E o seu conhecimento doutrinário, né, o seu conhecimento doutrinário. A gente leva em consideração isso. Se você tem lá 10 anos de prática doutrinária, você já estudou livros das obras básicas, já leu André Luiz, tudo isso são, vamos dizer assim, condições que você já adquiriu e que te dá uma certa preparação diferente de quem está começando agora, né? Que nem conhece bem o espiritismo. Sim. Entendeu? Mas isso não impede dele ser capelão, entendeu? Não impede dele ser capelão. Vamos supor, eu comecei agora no espiritismo, Walter, e eu gostaria muito de ser capelão, né? Então, para isso existe nessa preparação aqui uma entrevista, existe uma ficha onde ele vai preencher os dados e existe uma entrevista. Então, se eu sinto que você tem boa vontade, você está sinceramente imbuído de fazer esse trabalho voluntário, por que não aproveitá-lo? Como você disse, o primordial é a vontade de se doar. Né? Agora, existe, Sandro, existe dentro das condições da AME Brasil
algumas condições também que nós discutimos, né? Aquilo que eu te falei, todos nós estamos aprendendo. E não existe nada definitivo ainda. Mas, por exemplo, existe uma condição lá que diz que o capelão precisa ser médium. O capelão precisa ser médium. Então, algumas AMEs têm adotado esse critério. Ok? Aqui nós não adotamos. Sim. Por quê? Porque é uma questão de lógica, de bom senso. Ok? Porque para você doar, para você visitar o enfermo e doar, levar assistência, levar carinho, levar amor àquele enfermo, você precisa mesmo de uma sensibilidade, você precisa mesmo de boa vontade no seu coração. A mediunidade é apenas mais uma característica sua que pode ser aproveitada para outras questões, menos para você fazer uma visita fraterna no enfermo. Mas vamos supor, alguém pode perguntar, mas ele como médium pode ver, né, se o enfermo, por exemplo, está obsediado. E daí? Você não pode se manifestar mediunicamente nas visitas da capelania. Não pode. Ok? Então, se você tem visão, se você é um médium vidente, você tem alguma visão, você não pode, em momento algum, manifestar isso. Né? Porque, senão, o nosso trabalho, ao invés de ajudar, ele pode complicar a situação. Né? Então, você pode aproveitar aquilo ali para você mesmo, apenas para você conhecer a necessidade daquele irmão e você, então, doar com mais intensidade a sua energia para aquele irmão se recuperar. Né? Na sua prece, envolve não só o irmão, envolve todos aqueles que estão ao redor dele. Você tocou num assunto interessante, eu queria fazer essa pergunta. Como a visita é feita a várias pessoas de religiões diferentes, que tipo de prece é feita na visita, na capelania? Então, que tipo de prece? A prece que aquele irmão, né, poderá acompanhar. Então, qual é a prece que está presente em todas as religiões, pelo menos cristãs? Né? O Pai Nosso. O Pai Nosso. E também a Ave Maria. Ave Maria. A Ave Maria é uma oração muito forte, né? E nós aprendemos também que Maria é um espírito protetor. O Espírito Maria está presente no momento de transição do planeta, né, atual. A Maria, a gente sabe que ela está presente, nos ajudando a nossa transição planetária. Então, a Ave Maria, o Pai Nosso, mas você não precisa necessariamente utilizar o Pai Nosso e a Ave Maria, mas são as orações mais utilizadas. Você pode fazer qualquer outra oração, que seja uma oração curta, seja uma oração edificante, que fortalece. Então, por exemplo, você tem a oração de Francisco de Assis, ok? O que você acha da oração de Francisco? Belíssima. Belíssima, muito espiritualizada, não é? Mas ela é muito longa, não é isso? É muito longa. Então, se você faz uma oração de São Francisco, ela não cabe numa visita que dura de 5 a 10 minutos. O que você faz? Você pode fazer... Pega um trecho. Um pedacinho. Pega um trecho. Sim. Ok? Um trecho que toda a prece, toda a oração de São Francisco, né, do primeiro ao último verso, ela é forte espiritualmente, né? Então, você pega aquele trecho, né, e utiliza como prece. Prece de Caritas, uma prece linda também, né? Então, você pode pegar um trecho. Então, o importante é a sinceridade, a intenção nossa diretamente de acalentar, né, de acolher aquele irmão. Né? Isso que é mais importante. Mas outra coisa que eu queria te falar, dentro disso que você perguntou com relação às condições. Né? Então, este livro, que é o livro básico que eu te falei, ele traz aqui algumas condições que são imprescindíveis. Então, um irmão que esteja nos ouvindo, né, nos assistindo e que deseja, quais são as condições imprescindíveis? Primeiro, essa realmente seria a minha última pergunta. Ah, né? Para você dar o fechamento e para quem está nos escutando... Porque o tempo está esgotando já? Já estamos... E para quem está nos escutando e tem interesse, você conseguiu despertar o interesse, diz aí para eles quais são essas condições, né, para se tornar um capelão espírita. Então, você tem aqui a empatia, ok?
a empatia. Aliás, a empatia hoje ela é tida aí como uma necessidade mundial, né? Nós precisamos desenvolver empatia, né? De compreender o sofrimento do outro. O equilíbrio como forma de lidar com as emoções. Então, você vai visitar um doente, sofrendo, né? Ou às vezes já prestes a desencarnar, então você tem que cultivar uma emoção, você tem que demonstrar uma confiança, uma serenidade, né? Discernimento como forma de distinguir os momentos de ação e recolhimento, quando você deve agir, quando você deve recolher, né? Para você, inclusive, saber obedecer às normas hospitalares, né? Todas as condições que existem dentro do hospital. Ponderação como forma de exame da circunstância, fazer uso do bom senso, da paciência. Por exemplo, se você vê coisas que não estão de acordo, né, com o ambiente como você acha que deveria estar, né? Você não tem que emitir crítica nenhuma, exercer a compaixão, né? Então, poxa, esse ambiente está sujo, essa parede está... Você pintar, isso gera um desequilíbrio na energia que nós nos propomos a levar. Então, o que você faz? Compaixão. Exercitar a compaixão, né? Disciplina, como forma de respeito aos regulamentos e ao compromisso que você assumiu como capelão. Então, você precisa ter uma vida disciplinada para que naquele dia previsto para você trabalhar, naquele horário, você está pronto, né? Então, se você não tem uma disciplina na sua vida, fica difícil para você exercer esse tipo de atividade. Aliás, qualquer atividade espiritual, né? Como médium, como passista, enfim, qualquer atividade espiritual, você precisa ter uma autodisciplina. Você precisa organizar a sua vida, senão você não faz um trabalho com eficiência, né? E vigiar e orar, como forma de procura pela sintonia com os bons espíritos. Quando a gente vai para o hospital, está em vigilância, está em oração permanente. E a gente se reúne na capela do hospital para fazer uma preparação antes. Mas a preparação começa de manhã, quando você levanta, né? Põe o pé do chão, sai da cama. Você já tem que sair sabendo, hoje eu tenho capelania. Então, você entra nesse processo de vigilância e oração. E aí, então, eu posso falar para vocês duas condições que são mais assim, fundamentais, né? Inserindo nisso aqui. O saber ouvir, né? O saber escutar. Por quê? Se você tem um hábito de falar demais, né? Você tem que disciplinar para dar chance ao paciente de se expressar. Então, essas são as condições principais que estão aqui neste livro. Este é o livro básico que eu te falei, né? Que inclusive tem na nossa banca do Livro Espírita, né? Para aqueles que quiserem comprar. E são essas condições que o capelão deve ter para que possa desempenhar o trabalho. Agora, não precisa ser espírita também, como é uma condição. Está acabando o tempo, não? Tá. Para fechar, uma condição que o Brasil preconiza aqui. Mas se você... Eu tenho uma irmã que faz parte da nossa capelania, fez o curso, né? Não era espírita, mas é espiritualista. Mas é dedicadíssima ao serviço de doação. Aí ela se insere no meio espírita, no grupo espírita, e se torna uma capelã espírita. Está aí mais um serviço, né, de caridade para aqueles que procuram. São trabalhos que a gente poderia falar aqui mais. Com certeza. Mais 2 programas. Mas, mais uma vez, agradeço. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter trazido esse assunto tão interessante e novo aqui na cidade, né? Então, até o próximo programa. Muito obrigado. Eu te agradeço muito a oportunidade. Nós é que agradecemos. A TV Zoom, o programa, né? E me coloco à disposição dos irmãos, inclusive, que desejam obter mais informações. O pessoal já me conhece aí, já pode fazer contato comigo. Feito. Meus irmãos, muita paz e até o próximo programa. Se Deus quiser. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.